Salmos 73, versículo 25 e 26. Aqui o salmista nos aconselha a tirar os olhos das coisas desse mundo e olhar para Cristo, olhar para Deus, olhar para as coisas que vêm do alto. Diz assim os Salmos: a quem tem nos céus, senão a ti, e na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Quando nós tiramos os nossos olhos do alto, quando nós tiramos os nossos olhos de Deus, nós tendemos a olhar para as coisas desse mundo. E aqui muitas das vezes a gente vai enxergar desigualdade, a gente vai enxergar injustiça, a gente vai enxergar coisas que ao nosso parecer não está correto. Assim como o salmista enxergava quando ele pensava e olhava a prosperidade dos ímpios, a riqueza dos ímpios, como eles se dão bem em vista dos cristãos que se davam mal. Tudo isso porque ele tirou os olhos de Cristo, porque ele tirou os olhos do alto. E aqui ele diz que quem tem o eu no céu senão a ti, ele volta a se olhar para Cristo, ele volta a se olhar para Deus e reconhece que tudo que ele precisa aqui nessa terra, tudo que ele precisa para viver é Deus, é Cristo em sua vida. E o que eu gosto também no final diz a força do meu coração e a minha herança para sempre. Ele aponta para Deus. Quando a gente fala de herança aqui nessa terra, é algo que a gente vai deixar para outros usufruir, é algo que a gente deixa para que outros possam aproveitar. Quando a gente olha para a herança que vem dos céus, é algo que nós mesmos iremos usufruir, é algo que nós mesmos iremos provar todos os dias. Então é uma herança muito mais satisfatória, muito mais prazerosa, quando nós ambiciamos por isso e quando nós colocamos Deus como único e exclusivamente necessário em nossas vidas, e assim tiramos os nossos olhos das coisas dessa terra. Possamos nos apegar a esses salmos, possamos olhar para Deus e sentir contentamento nele, sentir que Ele é a única coisa que nós precisamos para viver nessa terra e a nossa única herança também lá nos céus. Nós vamos orar ao Senhor, peço que o irmão voluntário leve sua voz, coloque o culto na presença do Senhor, os hinos serão entoados e Deus possa receber o nosso louvor e a nossa adoração. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer, te louvar grandemente por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede. Quero te agradecer, ó Pai, pelo privilégio que temos de cultuar ao Senhor livremente. Quero te agradecer, ó Pai, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade, ó Pai, que é derramada em nossas vidas a cada dia. Mesmo nós sendo pecadores, falhos, mas o Senhor tem sido bondoso e fiel para com cada um de nós. Quero te agradecer, ó Pai, porque o Senhor está conosco, ó Pai. Nós podemos ver isso claramente no decorrer da semana, mesmo em meio a provações, a adversidades que o Senhor permite em nossas vidas, mas nós vemos que o Senhor está conosco, dando ânimo, nos fortalecendo a cada dia e cuidando de nós. Muito obrigado por isso, Pai. Te peço nesse momento que o Senhor esteja nos ajudando a prestar um culto verdadeiro ao Senhor,
e de fato o Senhor possa estar capacitando a cada um de nós a estar aqui, ó Pai, para assim aprender da Tua Palavra, cantar hinos de louvor ao Senhor, ó Pai, e que o Senhor também capacite o pastor para que ele possa trazer a mensagem dessa noite, ó Pai, a mensagem genuína, de acordo com a Tua Palavra, de acordo com a Tua vontade. Eu clamo a Ti e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, coloquem de pé, louvaremos a Deus com o hino do cante ao Senhor, nosso Cristo, nosso Rei. Somente a Ele teremos o nosso louvor. Possamos rogar a Deus pela paz que vem dele, a paz que excede todo qualquer entendimento. Possamos rogar pelas bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Ele é o único que tem poder de nos trazer paz, derramar bênçãos sobre cada um de nós. Vem derramar as bênçãos.
pequenas frases, onde cada irmão se tem um desejo e pode agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, pelo sustento, pelo cuidado. Os irmãos então possam usar nesse momento em orações e pequenas frases para nós adorarmos ao nosso Deus também. Obrigado, Senhor, pelo teu amor e pela tua fidelidade para com a nossa vida. Obrigado, Pai querido, pelo cuidado que tem tido sobre nossas vidas, a cada dia nos livrando dos perigos. Meu Deus, te agradeço, Pai, por esse momento que estamos aqui, ó Pai, na tua casa, Deus, e por esse dia que passamos, ó Pai, pela pregação da tua palavra, que nós vamos aprender um pouco mais. Senhor Deus, te agradeço pelos teus grandes feitos, te agradeço pela sua salvação sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela tua igreja aqui reunida. Obrigado porque o teu amor é quem nos reuniu aqui nessa noite, Pai. E nós possamos adorar o Senhor, Espírito e verdade, possamos aprender um pouco mais da tua palavra aqui nesse culto. E que somente o Senhor possa sair daqui glorificado, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, continuaremos a louvar ao Senhor agora com o último hino. Os irmãos também que vieram preparados com as devidas ofertas podem adorar a Deus nesse momento. Os irmãos que puderem podem se colocar de pé. Nós louvaremos com o hino no serviço do meu Deus sou feliz. É um hino que fala que trabalhar com o Senhor, servir ao Senhor, ele tem que trazer alegria, satisfação aos nossos corações. E se trabalhar com o Senhor em prol de Deus seja satisfatório para cada um de nós, né? Que possamos fazer sempre com amor e dedicação. Boa noite, meus irmãos. Iremos agora estudar a palavra de Deus. As mães também poderiam levar seus pequenos até o berçário, se assim desejarem. E nós vamos hoje voltar para Apocalipse. Nós vamos no capítulo 13 de Apocalipse.
Nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 10. Vemos hoje sobre o aparecimento do anticristo, ou a besta. Ela aparece aqui, bem no capítulo 13 de Apocalipse. Nós vamos ver então, Apocalipse capítulo 13, do versículos 1 ao 10. Vamos ver então que a palavra de Deus nos ensina acerca das coisas que hão de acontecer futuramente. Então, vamos fazer essa leitura, Apocalipse 13, do versículo 1 ao 10. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas ou diademas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. E todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a sua boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto a espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Vamos orar? Meu Pai, pedimos tua bênção sobre a tua palavra nessa noite, queremos estudá-la. Por isso, dá-nos discernimento e dá-nos também esperança. Nós reconhecemos que por mais que o mal avance, por mais que o mal venha se proliferar neste mundo, todo o mal está debaixo do teu controle soberano. O Senhor mesmo vai julgar o mal, o Senhor vai banir o mal, e que o Senhor possa confortar, consolar o nosso coração com essa esperança também. É o que nós pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, perto da volta de Jesus, o mundo aqui estará numa verdadeira convulsão, porque Deus vai começar a derramar o seu juízo sobre a terra, os 7 selos, as 7 trombetas. O mundo vai experimentar uma convulsão natural como nunca vista antes: terremotos, fome, pandemias. O mundo também vai experimentar convulsões sociais, guerras, rumores de guerra. Então o mundo vai estar ansiando por alguém que se levante aqui para botar ordem no caos que vai estar aqui. Guerras, fomes, desordens. Então o mundo vai estar ansiando por um governante que seja inteligente, carismático e tenha poder para botar ordem nisso aqui. E o mundo vai ter. Vai se levantar um governante que vai ser carismático, inteligente, que vai ter poder, e ele vai conseguir colocar neste mundo ordem no caos. Ele vai conseguir fazer tratados com aqueles países que estão em guerra, e o mundo vai de fato experimentar um momento de paz e segurança que tanto anseia. Só que esse governante que vai se levantar é um mentiroso.
E o mundo vai perceber que esse governante que vai dar ao mundo aquilo que ele tanto quer, será na verdade o maior ditador mais cruel que o mundo já conheceu. Vamos então no versículo 1, a descrição desse governante que vai se levantar. Versículo 1 diz: eu vi uma besta que saía do mar. O mar aqui não se refere ao mar da praia, mas o mar aqui na palavra de Deus se refere multidões e nações que estarão vivendo um momento de turbulência. O mundo estará em turbulência, assim como as ondas do mar estão em turbulência na tempestade, o mundo aqui estará numa verdadeira turbulência, e em meio a essa turbulência, em meio ao desespero, vai se levantar o anticristo, esse líder mundial que vai trazer soluções para este mundo que está vivendo um caos. É este governante que as pessoas irão dizer, era esse homem que nós precisávamos. Continuando, no versículo 1 diz também que esse governante tinha 10 chifres, 7 cabeças, com 10 coroas, uma em cada chifre e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Não tem que desenhar isso aqui, não tem como imaginar isso aqui, mas na verdade isso aqui é uma simbologia. O que significa esses 10 chifres no anticristo? Significa que o anticristo não vai governar sozinho. Haverá um número, uma coalizão de presidentes, reis, que estarão governando debaixo da autoridade do anticristo. Então haverá uma hierarquia durante seu governo. Então vários presidentes, que não vai se limitar a 10, vários presidentes e governantes estarão debaixo do governo do anticristo, implantando as suas ordens aqui neste mundo. E o que são essas 7 cabeças? Essas 7 cabeças simbolizam 7 reinos que já se levantaram neste mundo. O primeiro reino que se levantou neste mundo foi o Egito. O Egito foi o primeiro grande império que se levantou. Depois do Egito veio o governo da Síria. Depois da Síria veio a Babilônia. Depois da Babilônia veio o Império Medo-Pérsia. Depois do Medo-Pérsia veio Alexandre o Grande, o Império Grego. Depois de Alexandre o Grande veio o Império de Roma. Mas ainda falta o último império. O último império será o Império do Anticristo. Então essas 7 cabeças simbolizam esses 7 impérios que houve no mundo. Só que o versículo 1 diz que em cada cabeça havia um nome de blasfêmia. Ou seja, esses 7 reinos que se levantaram no mundo eram reinos que se opuseram contra Deus. Eram reinos cujos imperadores exigiam adoração como se eles fossem Deus. Faraó exigiu adoração como se fosse um Deus. Nabucodonosor da Babilônia exigiu adoração como se ele fosse um Deus. Imperadores romanos exigiam adoração como se fossem Deus. E o anticristo também vai exigir adoração como se ele fosse um Deus. Então esses 7 impérios foram impérios usados por Satanás para se oporem a Deus e se oporem ao povo de Deus. No versículo 2 nós lemos que o anticristo ele é semelhante a alguns animais. O versículo 2 diz que a besta era semelhante ao leopardo, mas tinha pés como de urso e a boca como de leão. O que leopardo, o urso e o leão significa? Esses 3 animais, eles possuem características distintas, e esses animais, eles são associados com impérios que já passaram. Por exemplo, o leopardo é um animal muito ágil. Então o leopardo, ele representa Alexandre o Grande, no Império Grego, porque Alexandre o Grande, em pouco tempo, ele conquistou muito território. Então o leopardo simboliza o Império Grego de Alexandre o Grande. O urso já não é um animal tão rápido, mas é um animal forte, um animal estável.
E o urso aqui, ele simboliza o Império Medo-Persa. E o leão é um animal feroz, um animal cruel, um animal que não tem dó de suas vítimas. E o leão aqui, ele representa o Império da Babilônia. Então, o leopardo, o urso, o leão, eles possuem características de impérios passados. Agora, a Bíblia diz que o anticristo, ele vai ter características do leopardo, do urso, do leão. Ou seja, o império do anticristo vai ter características de reinos anteriores. Ele vai ser um império, um governante rápido, ágil, como Alexandre o Grande. Ele vai ser forte, como o Medo-Pérsia. E ele vai ser também um governante cruel, como foi os imperadores do Império Babilônico. Ou seja, o império do anticristo será o império mais poderoso que se levantou neste mundo. O império mais poderoso e o império mais cruel, como nunca houve antes. Satanás vai usar o império do anticristo como sua última cartada para frustrar o reino do Senhor Jesus. Ele vai usar o império desse homem para causar o estrago que ele puder causar, porque o diabo sabe que o tempo dele vai estar se esgotando. Então ele vai usar esse império do anticristo, não só para fazer as maldades que ele quer, mas também para tentar frustrar a vida do reino de Cristo. Mas quem será frustrado aqui é o próprio diabo. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele vai destruir o anticristo com o sopro de sua boca. Jesus não terá nenhum trabalho para destruir o anticristo. Com a sua palavra, ele destruirá todos os seus inimigos. No versículo 2 também nós lemos que o dragão, que no caso aqui é o diabo, ele vai dar à besta, ao anticristo, o seu poder, o seu trono e sua grande autoridade. Ou seja, quem vai estar por trás desse governante mundial é o próprio diabo. Alguns dizem que o anticristo será a personificação do diabo aqui neste mundo. O diabo vai dar o seu poder, o seu trono e toda a sua autoridade. Aí vem a pergunta: onde é que está Deus? Por que Deus está permitindo que tudo isso aconteça no mundo? Por que Deus está permitindo que esse homem se levante? Por que Deus está permitindo que o diabo dê todo esse poder ao anticristo? Onde é que está Deus neste mundo? Deus está onde ele sempre esteve. Deus está assentado no seu trono e Deus tem em suas mãos o controle de todo esse universo. Então todo esse mal que vai se levantar no mundo, este mal está debaixo das ordenanças, da ordem, da autorização de Deus, um Deus que não permite que nada aconteça se não for da sua vontade. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver que o anticristo já está vivo. O anticristo sempre esteve vivo. Como assim? O diabo não sabe quando é que Deus vai autorizar o aparecimento dele. Então o diabo sempre tem uma pessoa na agulha. Ele sempre tem uma pessoa preparada. Inclusive hoje o diabo tem alguém preparado. Se Deus disser não, pode aparecer, o diabo já tem alguém pronto. Agora quem será? Quem será esse anticristo que o diabo já tem pronto aí para se levantar a qualquer momento? Nós não sabemos. Mas sempre tem. Nós vemos aqui, quando o apóstolo Paulo escreveu para os Tessalonicenses, a segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz assim para a igreja, porque a igreja estava achando que já estavam vivendo os últimos dias. E Paulo aqui vai falar sobre o aparecimento do anticristo. Ele diz: e agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Por que o anticristo não apareceu? Porque Deus o está detendo. Deus está dizendo não, agora não, ainda não. No versículo seguinte diz: a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação.
restando apenas que seja afastado aquele que agora detém. Ou seja, o diabo já tem hoje uma pessoa preparada para isso. O diabo está só aguardando que aquilo que está o detendo, que aquilo que está segurando, seja afastado. Porque quando Deus não estiver mais detendo isso, o diabo vai levantar esse líder, que é o anticristo. E o versículo seguinte diz: então será revelado o perverso. Agora olha que notícia boa: a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vida. Então, a palavra de Deus é um livro de encorajamento para nós. A palavra de Deus diz: olha, o caos ainda vai acontecer, o mal ainda vai mostrar os seus dentes, mas quando Cristo voltar, todo o mal será removido. Essa é a nossa esperança. Voltando aqui para Apocalipse, nós vamos ver aqui uma estratégia que o diabo vai usar para que o anticristo seja admirado. Versículo 3: uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado, e todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. O que é esse ferimento mortal? Ao que tudo indica, esse anticristo, esse governante, ele vai sofrer um atentado. E isso acontece. Quantos governantes já não sofreram atentados? Ele também vai sofrer um atentado e vão dizer que ele morreu. Vão dizer: o governante aqui recebeu um tiro, sei lá, uma cadeirada, não sei, ele morreu. Vão dizer que o anticristo morreu. Só que depois ele vai reaparecer. E vão dizer: olha, está vendo? Ele morreu, mas ressuscitou. Irmãos, isso não é difícil acontecer, porque nós já sabemos que os nossos órgãos de comunicação, eles sabem mentir muito bem, e o mundo vai acreditar que o anticristo morreu e ressuscitou. Agora, o que os irmãos percebem nisso aqui? O diabo, ele está fazendo uma imitação do Senhor Jesus. Observe os paralelos. Jesus é a imagem do Pai. O anticristo será a imagem de Satanás. O Pai compartilhou seu trono e o poder com o Filho, com Jesus. O diabo também vai compartilhar o poder e o trono com o anticristo. O clímax do ministério de Jesus foi a sua ressurreição. E Satanás aqui vai inventar uma falsa ressurreição do anticristo, para que o mundo fique admirado e passe a segui-lo, para que o mundo fique maravilhado com esse milagre e passe então a admirar e adorar e seguir esse anticristo. No versículo 4 nós vemos que o anticristo não só vai ser adorado, mas vai chegar o momento que ele vai exigir essa adoração. O versículo 4 diz que o mundo vai adorar o dragão, Satanás, que tinha dado autoridade à besta, e também adorar a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? O mundo vai estar fascinado com esse homem, com esse anticristo, e o mundo irá adorá-lo. E Paulo diz aqui em Tessalonicenses que vai chegar o momento em que esse anticristo ele vai exigir adoração, como está lá no versículo 4 de 2 Tessalonicenses 2, que diz que este homem se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, ao ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então esse será um homem terrível. Ele vai se exaltar acima de Deus, ele vai exigir adoração, ele vai dizer que ele é Deus, e o mundo irá adorá-lo. Só que enquanto as pessoas estiverem adorando o anticristo,
Na verdade, elas estarão adorando o diabo, porque é o diabo que estará por trás do anticristo. Enfim, o diabo vai ter aquilo que ele sempre sonhou, o que o diabo sempre quis, o que ele sempre quer é ser adorado, e ele será adorado pelo mundo durante esses dias. Aí vem novamente aquela pergunta: por que Deus está permitindo que tanta gente seja enganado pelo anticristo? Por que Deus está permitindo que as pessoas adorem Ele como se Ele fosse um Deus? Por que Deus não impede isso? Por que Deus não frustra isso? Por que Deus está permitindo que tanta gente esteja seguindo o anticristo e o adorando como se fosse um Deus? Irmãos, essas pessoas que estarão adorando o anticristo, que estarão adorando o diabo, serão pessoas que já ouviram o Evangelho. Essas pessoas que estarão adorando o anticristo não são pessoas ignorantes, que nunca ouviram falar do Evangelho, porque nós já vimos aqui em Apocalipse que o Evangelho será pregado em todo o mundo. Deus já levantou 144 mil testemunhas que vão proclamar o Evangelho ao mundo todo. Nós vemos também que Deus levantou 2 testemunhas para proclamar o Evangelho. O mundo não está mais ignorante acerca do Evangelho. Eles sabem, conhecem o Evangelho. Só que claramente eles vão rejeitar a Deus, vão rejeitar o Evangelho e vão preferir adorar o anticristo. E Deus vai permitir que isso aconteça assim, porque Deus vai usar isso como um juízo, como um castigo, para castigar aquelas pessoas que rejeitaram a verdade. Olha o que diz aqui, voltando para Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 9, diz assim: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo poder, com sinais, com maravilhas enganadoras. Então o anticristo ele vai realizar milagres. O povo gosta de milagre e o povo verá milagre. Ele vai fazer sinais e maravilhas. Ele continua aqui: ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Quais serão as pessoas enganadas pelo anticristo? Serão aquelas pessoas que rejeitaram o amor à verdade. Aquelas pessoas que rejeitaram o Evangelho, rejeitaram o Senhor, elas é que serão presas do anticristo. O versículo seguinte diz: por essa razão, Deus lhe, olha só, por essa razão, Deus, o próprio Deus, lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. É como se Deus dissesse: já que vocês não quiseram crer no Evangelho, já que vocês não quiseram crer na verdade, Deus está dizendo: eu vou enviar a vocês um poder sedutor, e eu farei com que vocês creiam na mentira e sejam condenados por estarem crendo na mentira, porque vocês tiveram prazer na injustiça. Isso é muito sério, meus irmãos. Quero dizer para você hoje, você que tem ouvido a verdade, mas tem sido indiferente com a verdade. Você tem aprendido que você foi criado por Deus, que você tem que viver para Deus e que você precisa se reconciliar com Deus por meio do Senhor Jesus. Mas você tem adiado isso. Você tem dito: não, amanhã talvez, amanhã eu vou
fazendo compromisso com o Senhor, amanhã eu volto do Senhor. Você que diz, não, deixa eu viver a minha vida do meu jeito, deixa eu viver as coisas de acordo com o meu coração. Amanhã, quem sabe, eu volto para o Senhor. A Bíblia é muito séria de falar de pessoas que não querem se apegar à verdade, mas preferem sentir prazer na injustiça. Significa que você não sabe até quando Deus vai dar para você a oportunidade para crer na verdade. Por isso eu digo que hoje é o dia que você tem que voltar para o Senhor. Hoje é o dia. Hoje é o dia que você tem que chegar no Senhor e dizer: Senhor, me perdoe, porque eu tenho vivido até aqui do meu jeito, eu tenho vivido aqui de acordo com as minhas vontades, de acordo com a dureza do meu coração. Hoje é o dia de você dizer: Senhor, me perdoe, perdoe meu pecado. Eu quero que hoje, a partir de hoje, o Senhor seja o Senhor da minha vida, o Salvador da minha vida. Hoje é o dia de você voltar-se para o Senhor. Eu não preciso convencer você que você precisa voltar para o Senhor, porque a sua própria consciência já está te acusando. A sua consciência te acusa. A sua consciência está dizendo para você que se você morrer hoje, você está perdido. E você está tentando calar a sua consciência, dizendo: não, amanhã eu volto, mês que vem eu volto. Hoje é o dia de você voltar-se para o Senhor. Porque você não sabe até quando Deus vai dar oportunidades. Você não sabe até quando Deus vai dar para você condições para que você volte a Ele. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de você voltar-se para o Senhor. Olha que tristeza, essas pessoas ouviram o Evangelho da boca de testemunhos e rejeitaram. E como condenação, o próprio Deus envia um poder sedutor para que eles acreditem no anticristo, que leva eles a acreditar nas mentiras do anticristo e serem punidos por isso. Voltando aqui para o texto de Apocalipse, no versículo 5, nós vemos aqui uma outra informação do que o anticristo irá fazer. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Note isso aqui: a besta foi dada uma boca. Quem é que deu uma boca para o anticristo falar blasfêmias? Quem é que deu isso? Foi o diabo? Não. Quem é que deu uma boca para o anticristo falar palavras arrogantes e blasfemas? Foi o próprio Deus. Porque Deus é que está no controle desse universo, e Deus deu autorização para que o anticristo falasse palavras blasfemas contra o próprio Deus. Mas espera aí, como que Deus faz isso? Como que Deus permite que o homem fale blasfêmias contra ele mesmo, contra o próprio Deus? Na verdade, meus irmãos, Deus permite isso porque isso aqui é a própria condenação do anticristo. Uma das maneiras de Deus condenar o homem é permitir que o homem faça o que ele quer. Quando Deus permite que o homem faça tudo o que ele quer, é como se Deus estivesse condenando aquele homem à destruição. Porque quando o homem quer fazer tudo o que ele quer, na verdade ele está indo para a destruição. Eu digo também a você que está dizendo: não, estou longe do Senhor, eu estou curtindo a vida. Você não está curtindo a vida, você está destruindo a sua vida sem perceber. Porque vida só existe em comunhão com o Senhor, andando com o Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Cada vez que nós nos afastamos do Senhor, estamos experimentando a morte e a degradação do corpo sem perceber. Você não está curtindo sua vida. Você
está destruindo a sua vida. Porque quanto mais você julga estar livre para fazer o que você quer, aí que você caminha para a destruição. Porque vida é estar em comunhão com o Senhor e fazer a vontade do Senhor. Mas Deus vai permitir que esse homem fale blasfêmias contra Deus para a própria condenação dele. Porque o anticristo será punido por cada blasfêmia que ele diz. Mas enfim, Deus permitiu que para a sua própria condenação falasse blasfêmias, e ele será o maior blasfemador. Um blasfemador no mundo de blasfemadores. E o versículo 5 também diz que Deus vai limitar esse homem, porque o mesmo Deus que deu uma boca para ele falar blasfêmias, esse Deus também vai limitar. A Bíblia diz que ele vai agir durante 42 meses, ou seja, Deus controla e limita o mal. O mal só age dentro dos limites que foram impostos pelo próprio Deus. Por isso que nós, como filhos de Deus, podemos descansar nisso. O mal está debaixo do controle de Deus. As pessoas maldosas deste mundo estão debaixo do controle de Deus. Você não precisa ficar com medo daquela pessoa que está fazendo maldades contra você no trabalho. Você não precisa ficar com medo do mal que está na sua vida, seja uma enfermidade, um vírus, uma doença. Todo o mal está debaixo do controle do Senhor, está controlado por Deus. Nunca se esqueçam, este mundo está debaixo do controle de Deus. Mesmo que pareça que o mundo está um caos, o mundo não está um caos. Todas as coisas estão debaixo do controle soberano do nosso Pai. E quando você adentra a sala do trono para conversar com seu Pai, você está conversando com aquele que tem todas essas coisas em suas mãos. O problema é que às vezes nós queremos lidar com o mal por nossa conta. Nós queremos lidar com as pessoas más do nosso jeito. Queremos tentar controlar o mal, ao invés de nós nos adentrarmos à sala do trono, estarmos na presença do nosso Pai, que controla tudo isso, e clamar a Ele por graça e misericórdia. É Ele que deu o controle de todas essas coisas em suas mãos. No versículo 7, Apocalipse 13, uma outra informação do que o anticristo vai fazer. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. O anticristo fará uma das maiores perseguições contra o povo de Deus. Essa é uma parte aparentemente triste. O anticristo ele vai fazer uma perseguição em massa contra o povo de Deus, justamente porque o povo de Deus vai se recusar a adorá-lo. Então ele vai fazer uma grande perseguição contra os cristãos. Mas tem uma coisa que o anticristo não conseguirá fazer. Ele não conseguirá destruir a fé do povo de Deus. A fé do povo de Deus, ela é indestrutível. A fé genuína é uma fé indestrutível. O povo de Deus, nessa época, eles poderão dizer o que Paulo disse, como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Cristãos vão dizer: eu não sei se eu estarei vivo até o final do dia, porque eu estou sendo como ovelha destinada ao matadouro. Mas a Bíblia diz: mas em todas essas coisas, mas mesmo que um cristão venha a morrer, venha a ser martirizado no fim do dia, esse cristão é mais que vencedor por meio daquele que nos amou. Por que o crente é mais que vencedor, mesmo que ele morra? Porque o cristão, ele está unido a Cristo.
Ele está sentado com Cristo nas regiões celestiais. O cristão, ele é amado por Deus, ele é cuidado por Deus, ele estará com o Senhor para todo sempre, e nada poderá separar o crente do amor de Deus. Por isso ele é mais que vencedor. Como Paulo diz, porque estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada neste mundo poderá destruir nossa fé no Senhor. Nada neste mundo poderá nos separar do Senhor. Nem a violência, nem a doença. Nada poderá destruir a nossa fé. Aconteça o que acontecer conosco, nós somos mais do que vencedores. Em Apocalipse 15 nós encontramos o que vai acontecer, o que acontecerá com aqueles cristãos que forem mortos pelo anticristo. Apocalipse capítulo 15, versículo 2. Olha o fim daqueles crentes que forem perseguidos e mortos pelo anticristo. Apocalipse capítulo 15, versículo 2. Vi algo semelhante ao mar de vidro misturado com fogo, e em pé junto ao mar os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Ou seja, esses crentes, eles foram mortos pelo anticristo, mas a Bíblia diz que eles venceram o anticristo. Como pode ser? O anticristo matou eles, mas na verdade eles venceram o anticristo. Por quê? Porque eles se recusaram a adorar o anticristo, permaneceram fiéis ao Senhor. E olha o fim deles, olha o que diz a Bíblia. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Eles cantavam: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá ao Senhor? Quem não te glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Por que esses crentes venceram o anticristo? Porque eles temeram a Deus e não ao anticristo. É como se dissesse ao anticristo: nós não temos medo das suas ameaças, nós não temos medo das suas maldades, nós tememos a Deus, e Deus está conosco. E mesmo que eles forem martirizados, eles estão aqui adorando o Rei das Nações. Nenhuma perseguição, nenhuma doença pode destruir a nossa fé. Por isso que mesmo via o sofrimento, o Senhor nos dá ainda condições para louvá-lo, para glorificá-lo. E aí que nós entendemos por que Deus faz que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Deus usa até as coisas ruins deste mundo para fortalecer nossa fé e nossa esperança no Senhor. Voltando aqui para o Apocalipse 13, no verso 8, João aqui vai dizer quem são essas pessoas que estão adorando a besta, o anticristo. Versículo 8 diz: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Primeira coisa que nós aprendemos: os crentes não são enganados. Deus não permite que os seus filhos, que os seus eleitos, sejam enganados.
O próprio apóstolo João, quando ele escreve a sua primeira carta, ele diz que muitos anticristos têm se levantado no mundo, mas o crente ele tem a unção, o Espírito Santo, que não permite que ele seja enganado pelas mentiras do anticristo. Então o cristão não pode ser enganado. E nós aprendemos aqui, meus irmãos, que no céu existe um livro que pertence ao Senhor Jesus, o livro do Cordeiro, chamado de livro da vida. O que é que está escrito no livro da vida? No livro da vida está escrito o nome dos filhos de Deus, o nome dos eleitos. Aí vem a pergunta: quando que os nomes dos filhos de Deus foram escritos neste livro? O que o texto diz? Desde a criação do mundo, antes da fundação do mundo, antes que Adão fosse criado. Antes que Adão fosse criado, Deus olhou para essa humanidade. Deus separou um povo para si. E esse povo que Deus separa para si, que ele escreve os nomes desse livro, são esses que vão amar a verdade. São esses que vão crer na verdade. E é para esse povo que Jesus derramou o seu sangue. Quando Jesus ergueu o cálice na hora da ceia, que ele disse: esse é meu sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Ele disse: eu sou um bom pastor, eu dou a minha vida para as minhas ovelhas. Todo filho de Deus, ele tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, e esse nome foi escrito antes da criação do mundo. E todos esses cujo nome está escrito no livro da vida nunca perecerão. O próprio Jesus, ele falou desses nomes aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Vá para Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Olha o que Jesus diz acerca dos nomes que estão escritos no livro da vida. Diz assim, Apocalipse 3,5: o vencedor será igualmente vestido de branco, e jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Por que o crente nunca terá o seu nome apagado no livro da vida? Porque é o Senhor Jesus que o faz perseverar. Jesus morreu por cada um daqueles cujo nome está no livro da vida. E Jesus fará com que eles perseverem. Se você ama Jesus, se você ama a verdade, ama o Evangelho, a evidência que seu nome está escrito no livro da vida. A Bíblia aqui traz um paralelo entre os salvos e os não salvos. E em Romanos capítulo 2, versículos 7 e 8 diz que Deus dará a vida eterna àqueles que persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas derramará ira e indignação sobre quem? Sobre os que vivem para si mesmos, que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se a uma vida de perversidade. Então aqui é um paralelo entre os crentes e os não crentes. Qual é a melhor maneira de você confirmar sua salvação? A melhor maneira de você confirmar sua salvação é você se apegar ao versículo 7.
Porque de acordo com o versículo 7, o crente não é aquele que apenas diz da boca para fora que é um crente. O crente não é aquele que da boca para fora diz que Jesus é o Senhor. O crente é aquele que persiste em fazer o bem, em fazer as coisas para a glória de Deus, que busca a glória de Deus, a honra de Deus e a imortalidade. Tem muito crente que se encaixa mais aqui. Se você diz que é crente, mas você está se encaixando nesse versículo de baixo aqui, abre o olho. Porque Deus vai derramar ira e indignação sobre aqueles que vivem para si mesmo. Ah, mas eu sou crente. Mas se você está vivendo para si mesmo, se você se recusa a obedecer à verdade, e se você hoje está se entregando a uma vida de perversidade, pode ser que você não seja crente ainda. Porque o crente não é aquele que diz, eu sou crente. O crente é aquele que persiste. Não é perfeito, mas ele se esforça em fazer a vontade de Deus. É dura essa palavra, mas nós temos que dizer o que repetimos. Por isso, se hoje você diz que é crente, você está se encaixando aqui, eu digo, hoje é dia de você se arrepender e voltar-se para o Senhor. Diga, Senhor, a minha vida tem sido o versículo 8. Senhor, eu tenho me recusado a obedecer a tua palavra, Senhor. Senhor, eu tenho me entregado a uma perversidade diariamente. Senhor, tenha misericórdia de mim. Me perdoe, me resgate, Senhor. Eu quero viver o que está no versículo 7. Eu quero estar entre aqueles que persistem em fazer a tua vontade. Converta-me, Senhor. E se você está entre aqueles do versículo 7, é um sinal de que seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Por isso, hoje é o dia de você voltar-se para o Senhor. Hoje não é o dia de você sair aqui com dúvidas se você é crente ou não é crente. Se você é eleito ou não é eleito, você não tem que se preocupar com isso. Você tem que preocupar hoje é o seguinte: em qual dos dois versículos você está? Versículo 7 ou versículo 8? Hoje é o dia de você voltar-se para o Senhor. Diga, Senhor, me converta. Eu quero estar entre aqueles que persistem e têm a vontade de fazer a tua vontade. Mesmo que nunca será perfeito, mas você está entre aqueles que querem persistir. E finalizando, versículo 9 e 10, uma palavra que João deixa aqui para aqueles que serão perseguidos pelo anticristo. Versículo 9 e 10 diz assim: aquele que tem ouvidos ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto a espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Meus irmãos, que iremos falar agora pode ser até um pouco forte, assustador, mas Deus tem a lista dos seus mártires. Deus sabe quais crentes serão martirizados por amor a Ele. Deus não somente sabe quem será o mártir, mas Deus também sabe como cada um será martirizado. Deus sabe quem irá para o cativeiro, Deus sabe quem será morto à espada, Deus sabe quem vai ser apedrejado. Um dia Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, quando você ficar velho, alguém vai te levar para onde você não quer ir. E João diz, olha, Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar Jesus. E esses homens que morreram por amor a Jesus, eles morreram glorificando Jesus.
Enquanto Estevão levava pedradas, ele ergue os seus olhos aos céus e diz: eu vejo Jesus assentado, Jesus em pé à direita do Pai, e diz: receba meu Espírito. Diz a tradição que quando Pedro estava para ser crucificado, Pedro disse: não, me crucifique de ponta cabeça, porque eu me considero indigno de ser crucificado na mesma posição que meu Senhor foi crucificado. Muitos irmãos que foram condenados à fogueira, eles glorificavam a Deus no momento em que aquela chama subia para consumi-los. Por que esses homens e mulheres glorificavam a Deus mesmo mediante a face da morte? Jesus não disse que estariam com eles até o fim. Quando Jesus disse: eu estarei com vocês até o fim do século, Jesus está dizendo: eu estarei com você onde você for. Se você for apedrejado, estarei lá com você enquanto você é apedrejado. Se você for para a fogueira, estarei na fogueira com você. Se você for crucificado, estarei lá juntamente com você. E quando Jesus prometeu a presença dele conosco, significa que ele vai dar a nós tudo aquilo que nós precisarmos nos momentos mais críticos da nossa vida. Se Jesus disser para você: você vai para a UTI, ele vai estar com você na UTI. Se Jesus disser: olha, você vai ter aquela doença, Jesus vai estar com você durante aquela doença. Quando Jesus está conosco, mesmo no meio da maior dificuldade, Ele vai prover o que a gente precisa. E nós vamos ver que a presença de Jesus é tudo que precisamos. O maior bem que nós temos é a presença do próprio Jesus. Por isso que esses homens deram a vida para Jesus, morreram por Jesus, porque eles viram que Jesus era mais precioso que suas próprias vidas. Isso tem a ver com o hino que vamos cantar agora. Irmã Fanny Crosby era cega. Eu creio que o maior sonho da irmã Fanny era enxergar, é ver. O sonho de todo cego é ver. Mas a irmã Fanny Crosby, ela nunca pôde enxergar. Ela nunca pôde ver. Mas ela descobriu que a presença de Jesus na sua vida era mais valiosa do que a sua visão. E aí, quando ela vai escrever o hino, ela diz: ó riqueza inestimável, ó amado Salvador, bem maior que o bem da vida és meu Deus e meu Senhor. É como se ela dissesse: bem maior do que a visão, bem maior do que a minha vista, é a presença do Senhor. E ela diz no mesmo hino: mesmo que eu passe o fim toda a vida sofrendo, o importante é que eu tenha a presença do Senhor comigo. Esse é o maior bem que nós podemos ter. Por isso, meus irmãos, quando vem o sofrimento, quando vem as tribulações, a pergunta que vem é essa:
para quem você vai olhar? Você vai olhar para a doença, para o problema, para a tribulação? Ou você vai voltar os seus olhos para o bem mais valioso, que é o Senhor Jesus? Dizer: Senhor Jesus, Tu és o meu bem mais precioso. Tu és um Deus que me ama. Tu és um Deus que está presente. Tu és aquele que morreu por mim. Tu és aquele que vai cuidar de mim por toda a eternidade. Tu és aquele que me ama, mesmo conhecendo todos os meus pecados, o Senhor continua me amando. Tu és aquele que tem sido paciente comigo. Tu és aquele que me tem dado forças. Tu és aquele que me tem dado livramentos. Tu és o Senhor, Tu és meu bem mais precioso. Pode dizer: Senhor, me sustente. Você pode dizer: Senhor, meu mundo está desabando, as coisas estão desabando, mas o Senhor sempre permanecerá comigo. Tu és meu bem maior. Vamos cantar este hino escrito pela nossa irmã Fanny, vindo junto a Ti.
Fanny, nossa irmã que era cega, não podia ver, mas ela conseguiu enxergar o que os olhos não veem. Ela viu a Ti como o bem mais precioso da vida, e ela andou contigo, e hoje ela está contigo no céu. Abra nossos olhos também, Senhor, para contemplar a Ti como nossa maior riqueza. Que não nos deixemos abalar, ó Pai, pelas provações deste mundo caído, mas que possamos olharmos para Ti e ver que, mesmo que venhamos a perder tanta coisa neste mundo, nós nunca perderemos a Ti. Tu serás nosso bem mais precioso aqui e por toda a eternidade. Abre nossos olhos, aumente nosso amor por Ti, Senhor. Eu peço, Pai, por aqueles que estão aqui, que sabem que precisam se achegar a Ti, que sabem que precisam se reconciliarem contigo, mas têm relutado. Ó Senhor, conduz-nos ao pé de Jesus, que o Senhor se torne irresistível para eles, para que por Tua graça, por Tua misericórdia, nessa noite eles sejam reconciliados contigo. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode se assentar. Nós estamos caminhando para o final do culto. Eu quero passar aqui algumas comunicações. Próximo domingo de manhã, após a mensagem, nós participaremos da mesa do Senhor, da sua ceia. No próximo domingo, após a pregação. Dia 24 já é o último domingo e nós teremos o domingo da família, todas as pregações estão voltadas para a família. E no dia 30, a nossa confraternização. Fiquei sabendo que alguns irmãos terão que trabalhar nesse dia, e de fato, o último dia, geralmente é o fechamento de mês das empresas, às vezes precisa fazer o trabalho a mais, mas os irmãos, assim que puderem, dar uma passadinha na chácara, será importante ter a presença dos irmãos ali. E os irmãos que forem participar aí da chácara, podem já fazer a sua contribuição para o almoço, podem procurar o irmão Marcos e assim fazer a sua contribuição. Os irmãos sabem que a contribuição é de acordo com a condição de cada um. Cada um contribui de acordo com aquilo que puder, e Deus tem sido fiel, nunca tem faltado, pelo contrário, às vezes tem sobrado recursos que às vezes acabam ficando para o evento seguinte. Então Deus é muito bom, Deus tem abençoado muito o seu povo e a sua igreja. Com oração silenciosa, pós-lúdio, o culto se encerra. Que Deus nos leve em segurança aos nossos lares e que possamos essa semana ter nossos olhos mais e mais abertos para contemplarmos o bem mais precioso que temos, que é a presença de Jesus na nossa vida. Que Deus abençoe.